aqui, ela chegou! Oi, Pati, boa Boa noite! noite, tudo bem? Tudo, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E o meu áudio tá certo aí? Tá Bem, tudo certo? tudo certo. Estamos te vendo bem e te ouvindo Que bem. ótimo, então tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né? Seja bem-vinda à minha casa, seja bem-vinda aí ao convívio dos meus amigos, né? Que estão aqui nos prestigiando, né? Também agradeço os seus por estarem aqui conosco nessa noite. E quero agradecer primeiro por você ter aceito o convite, né, de participar com a gente desse projeto, de entrar no projeto, de participar do livro e também por aceitar o convite de vir fazer a live aqui junto comigo. Eu que tô muito feliz, muito honrada pelo convite e, assim, imensamente feliz por poder passar um pouquinho, né, desse projeto adiante, inspirar outras mulheres. É muito, assim, gratificante. Sim. Poder partilhar daquilo, né, que fez bem pra gente com outras pessoas, né? Exatamente. Antes que me esqueça, os parabéns, né, pelo dia de hoje, Dia da Mulher Advogada. Sim, Parabéns pelo seu dia. obrigada, muito obrigada. Muito feliz. Amo o que eu faço, amo a minha profissão. Então, estou muito feliz. É muito gostoso, né? Quando a gente pode fazer daquilo que a gente gosta de fazer, né? Quando a gente consegue realizar disso, Ah, né? é muito bom, porque você acaba projetando que não é só um trabalho, né? É uma realização da sua vida, né? Do dia a dia. Você faz com amor, você faz com dedicação, vivencia aquilo junto com o cliente, né? Não é só simplesmente fazer, você sente aquela emoção de quando Sim. ganha, fica triste quando perde, porque nem sempre a gente vai ganhar. Luta para recorrer, para conseguir focar no resultado, então é bem legal. É quando você faz por amor, independentemente da profissão, né? Da profissão, sim. Eu acho que o amor à profissão faz toda a diferença. E a sua profissão é uma profissão que você, de certa maneira, você também se doa para o outro, né? Você doa a sua escuta, você doa a sua atenção, você doa o seu acolhimento para aquela pessoa, né? Às vezes ela só tem você para poder partilhar da dor que ela está passando naquele momento, né? Exatamente. A gente acaba não sendo só advogado, mas também psicólogo, né? Tanto que eu quero fazer psicologia o ano que vem. Porque é um projeto já de alguns anos atrás, que eu ainda não consegui colocar em prática Uhum. devido, né, ao direito, que realmente toma bastante tempo. Toma muito. Mas você acaba. É 24 horas ali exercendo a função de estar próximo de, principalmente, direito de família, né? Porque acontece algo com uma mãe, acontece algo com um pai, ele vai te chamar, você vai ter que posicioná-lo, você fica com aquela angústia, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Será que deu certo? Então, é 24 horas, né? Você tá ali presenciando aquilo, tentando fazer com que dê certo, tentando mediar de uma forma que não dê tanta discussão, porque o objetivo nosso não é a discussão, é o Não é a resultado. briga, é a resolução. Uhum. E muitas vezes você não consegue, porque eles não se entendem. Então você sempre está ali direcionado, é 24 horas. Às vezes eu acordo, eu olho e falo, nossa, às vezes 2 horas da manhã a pessoa manda mensagem que o pai sumiu com a criança. Eu falo, meu Deus, e agora? Né? Busca e Meu apreensão, Deus, e aí você tem que correr e faz parte do dia a dia, faz parte do momento. E aí, por isso que você tem que ter amor no que você faz, não só no direito, em todas as profissões. uhum. Porque Sim. você vivencia, você se emociona junto. Lógico que a gente tem que ter, né, uma separação, senão a gente não consegue viver também. Né? A gente não pode ir muito pela emoção, porque senão você não consegue realmente direcionar. Mas quando você faz algo com amor e faz algo que você quer que dê certo, as coisas dão certo, né? Dão certo. Sim, sim. É como a gente brinca também na terapia, né? Se eu entrar no estado do meu cliente, como que eu vou conseguir ajudá-lo? Mas eu preciso compreender o Exatamente, estado dele. exatamente. Precisa compreender, precisa estar ali para tentar entender primeiro por onde começar, porque às vezes a pessoa te procura tão apavorado, tão desesperado, que você não consegue entender e não sabe por onde Uhum, começar. Aí você tem que acalmar primeiro, para depois entender o que que ele precisa. E aí depois o que que ele precisa, se é possível acontecer, porque nem sempre é, né? É um uhum. caminho.
É sempre um caminho para você conseguir primeiro acalmar a pessoa para chegar num determinado resultado. Ô, Paty, e me conta assim, quando você recebeu o convite para o livro, o que que você pensou em escrever? Desse dia a dia, da sua história? O que que você pensou em escrever? Zeni, desculpa, falhou a internet. Eu não consegui ouvir sua pergunta. Ah, sim, eu pergunto de novo, pode deixar. Quando você recebeu o convite, né, para participar do livro, qual que foi a sensação que despertou em você? A primeira sensação foi: vou passar para algumas mulheres tudo que eu vivencio no dia a dia. Essa foi a primeira sensação. E a primeira sensação foi essa, e a segunda é: também vou passar para elas e para outras pessoas que não somente mulheres, Uhum, o quanto é possível você chegar onde você quer, se você tem determinação e foco, que não é só dinheiro, né? Não é só uma questão financeira na prática. Então, esse uhum. foi o primeiro ponto, né? Eu pensei a princípio nisso. E comecei a relatar justamente no dia a dia um pouco das coisas que eu vivencio, né? Muito relacionamento abusivo, violência doméstica, a questão de auxiliar outras mulheres, também outros homens, não somente as mulheres, mas tem muitos homens que são excelentes pais, né? E que vivenciam um momento difícil. Então, eu comecei a passar que é possível você mudar de vida sempre. O hoje é o hoje, o amanhã depende de você. Só que você tem que Sim. querer. Não adianta nada. Muitas mulheres me procuram, eu quero fazer um divórcio, mas elas têm medo, ou depende financeiramente do homem, né? Ou muitas vezes Uhum. depende de outras situações, tem medo, é coagida, é ameaçada. Então você tem que encorajar aquelas mulheres. Então, esse foi o Tem primeiro. medo de não dar conta, né, por causa dos filhos. Exatamente. De ficar sozinha, a família não apoia, né? Muitas vezes acontece isso. Uhum. Então, nesse primeiro momento, o que realmente eu busquei é passar isso para essas pessoas. Falar, olha, depende de vocês, independentemente se é mulher ou se é homem, principalmente as mulheres elas têm mais uma dependência, não só econômica, mas sentimental, né? Uma dependência psicológica, Emocional. emocional. Então, assim, Sim. esse foi o primeiro passo. Eu acho que é muito importante, né? Que elas veem desta forma. E o segundo foi a questão Uhum. de trajetória mesmo, né? De como a gente faz escolhas na vida. E tem muita gente que reclama e fala assim: olha, nossa, não deu certo. Ai, por que eu tô nesse momento assim? É porque talvez você tenha feito escolhas erradas. Não que a gente acerte sempre. A gente não vai acertar sempre. Todas. Uhum. Muitas vezes a gente vai errar mais do que acertar. Só que às vezes nós somos teimosos, ou às vezes nós não queremos dar a cara para bater, entendeu? Porque é muito mais difícil do que você ficar acomodado. Então foi mais ou menos isso que eu quis passar no livro. Foi bem breve assim a escrita, mas eu quis passar isso, Uhum. que realmente é possível você mudar, é possível você fazer uma trajetória diferente, basta você querer. Depende de você. Ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, vamos ali fazer dessa forma. Eu estou fazendo para você. Entendeu? Exatamente. Então, Uhum. é o que eu falei, ser extraordinária ou ser extraordinário não é você ter sucesso financeiro ou ter sucesso profissional ou ter uma família. Ter sucesso é você estar realizado consigo mesmo, independentemente das suas Sim. escolhas, entendeu? Então, eu estou realizado com aquilo que eu escolhi. Que ótimo, então você escolheu o caminho certo, Que ótimo. né? E muitas vezes as pessoas acham que tem que ser status, tem que ser o financeiro, tem que estar da forma como a sociedade pede. E não é dessa forma. Nós temos que fazer nossas escolhas por aquilo que nos deixa realmente realizado. E aí foi esse o ponto que eu Uhum. queria passar no livro, né? Falando na sua escrita, eu li o seu capítulo hoje, né? E eu achei maravilhoso, porque assim, você relata momentos difíceis, mas a leveza com que você traz disso, né? O carinho, o cuidado com que você utiliza das palavras para trazer isso. Sim, Porque às vezes as pessoas estão num momento que elas não conseguem trazer da dor delas com leveza, né? Com uma sutileza. Acaba ficando algo pesado de ler. E o seu capítulo, ele tá
leve, ele tá maravilhoso. Eu li aqui e fiquei assim, nossa, que delícia esse capítulo da Patrícia. Ah, que bom, fiquei muito feliz. Então, é porque assim, o que eu quis passar é justamente que nada começou 100%, né? A gente começa do zero, vai pro Uhum. 0,1 e vai caminhando. E a primeira, Às vezes volta pro menos um às vezes você vai, e continua de às novo. vezes você vai dar 2 passos para frente, você vai dar um para trás, e aí as coisas vão Uhum. acontecendo, né? Eu sempre falo, eu dava palestras de direito consumidor, eu falava muito isso para os alunos, né? Que eu estudei em escola pública, numa época que talvez fosse um pouquinho melhor que hoje, na estrutura, mas não era Uhum. boa, não era uma estrutura assim que você pudesse falar assim, olha, realmente ali Uau! Aprendi tudo que tinha para aprender. de 50 alunos que estão ali, vão ter 5 que vão se formar, 5 que vão pelo caminho e outros que não vão, porque não tinha estrutura, entendeu? Só que é aquilo que Uhum. eu falei, tudo na vida são escolhas. Então eu sempre falei, assim, olha, eu Sim. estudei em escola pública, eu tive que batalhar para estudar, não foi fácil, né? Não venho de família que tenha estrutura financeira para, vou bancar a faculdade, não é isso, Vou nunca pagar foi isso. tudo para você, minha filha. Tive que trabalhar desde cedo, sempre batalhei, sempre corri atrás. Então eu sempre comentei isso, porque tinha muitos alunos ali desestimulados. Eles falavam assim: Uhum. doutora, mas você acha, eu estudando Para mim não vai aqui, dar certo. é, Eu estudo em escola pública. O que você acha que vai ser da minha a vida? Você maioria, a decidir. maioria, porque eu dava palestra justamente nas escolas públicas, né? Então a maioria falava Uhum. isso, falava, mas é muito difícil. Aí eu falava, não, não é difícil. É só você querer, é só você buscar. O difícil, na verdade, é você buscar. Mas se você tem determinação, né? E aí eu começava a relatorizar isso para eles um pouquinho, né, do dia a dia, de tudo que acontecia, como que acontecia. Eu fui bolsista na época da faculdade, e isso me trouxe Uhum. assim uma obrigação de ser uma boa aluna, porque eu não podia ter, Sim, tirar boas entender notas para manter a bolsa, exatamente. A gente exatamente, não podia pegar DP porque a gente poderia perder a bolsa. exatamente. Então tinha que ter tinha que manter aquela linha, né, de raciocínio para você não Uhum. perder. E depois eu tive que fazer a prova da OAB, que não é uma prova fácil, tinha que conciliar com Sim. trabalhar. Então sempre foi luta, sempre foi correria, sempre foi muita, muita busca, entendeu? E o mais legal disso tudo que eu quero passar para todo mundo é que quando você busca sozinho, é muito mais gratificante do que quando alguém te dá de mão beijada, né? Porque quando alguém simplesmente te estende a mão e fala, tá aqui, a gente não valoriza. A gente acaba não valorizando Exatamente. realmente o que tem que ser valorizado, né? Então isso me deixou assim, uma mulher mais forte, uma mulher mais determinada, uma mulher mais focada, uma mulher que, Ciente de que pode ter seus resultados. sim, onde eu sei o que eu quero, sei o que eu não quero, inclusive isso também para a vida sentimental, né? Porque você acaba vendo Uhum. que tem que ser uma pessoa que agrega, tem que ser uma pessoa que realmente venha para acrescentar. Até porque ninguém vai lutar por você. Não adianta dizer que você, eu tô casado, meu marido é parceiro. Ele é parceiro enquanto ele gosta de você, enquanto ele tá do seu lado. O dia que ele não estiver mais, é você por você, entendeu? Sempre vai ser assim. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então a gente tem que batalhar junto com alguém? Tem. Tem que ser parceiro? Temos. Mas você sempre tem que buscar por você, porque ninguém vai buscar por você. Ninguém vai pegar na sua Uhum. mão, entendeu? Então, eu acho que as pessoas elas têm uma visão muito. O comodismo é melhor, entendeu? Acaba sendo muitas vezes. Mas não é isso que vai fazer você chegar em sucesso nenhum. E muitas vezes também o fracasso te ajuda a chegar no sucesso, né? Nem sempre Exatamente. as coisas É um aprendizado, né? nem sempre as coisas dão certo. O que muda é a forma como você recebe aquilo. Se você vai receber de uma forma negativa, ou se você vai receber de uma forma como uma crítica construtiva, né? Uhum. E se você recebe como uma crítica construtiva, no próximo você vai fazer melhor, né? Você já vai saber. Ou você já vai saber o que não fazer, né? Exatamente, exatamente. Então é basicamente isso, né, que eu acho que é importante, que eu queria passar para quem os leitores
para que eles entendam que é possível a gente mudar, é possível se refazer, é possível chegar onde você quer, é possível muita coisa, né? Só que não depende do comodismo e não depende de ninguém pegar na sua mão, né? Tem muitas pessoas que se acomodam, porque eu vou fazer pelo outro. Você tem que fazer pelo outro, mas você tem que começar por você, Você, sim. né? Eu vejo muito isso no dia a dia. Mulheres que se anulam, mulheres que vivem pelo marido, pelo parceiro, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, Pelos pelos filhos. filhos, e esquecem delas, né? Então, são coisas assim que eu busquei passar no livro para que as pessoas, principalmente as mulheres, que a gente, né, tava debatendo muito mais a questão, Focando nelas, né, nesse momento. e dizer que depende delas, elas são muito mais fortes do que imaginam, né? E não tem idade. Sim. Assim, eu vou começar agora. Mas eu escutei outro dia uma moça falando para mim, você começou novinha, né? Você se formou com 21 anos. Puxa, eu tenho 48, eu vou começar a fazer tarde, né? Eu falei, lógico que não. Você pode fazer quantas faculdades você Nunca é quiser. tarde, né? Nunca é tarde. Aliás, o fato de você começar com idade X ou Y não vai mudar nada a sua trajetória. Nenhuma. Não vai ter nenhuma mudança. O fato de começar é que vai mudar, sim, a sua trajetória. Sim, exatamente. O fato de você começar e conseguir chegar onde você quer chegar, não importa se você está com 40, com 50, com 70. O importante é você se sentir realizada, porque a vida é isso, né? Recentemente eu perdi meu irmão, né? Também falei isso no livro, que foi bem justamente na época. E ele faleceu com 44 anos de Covid. E ele é um cara que viveu intensamente a vida. Ele viajava, ele fazia aquilo que ele tinha vontade. Eu falava para ele, faz dieta, que você tá perigoso, que você tem colesterol. Eu não, vou comer, vou ser feliz. Vou comer o que eu tenho vontade. Ele falava, eu vou ser feliz, no seu dia de amanhã. Então ele vivia muito intensamente, sabe? Dava a impressão até que parecia que ele já sabia que ia morrer cedo, sabe? E ele era muito intenso nisso. Então, assim, poucas pessoas vivem assim. As pessoas se preocupam muito, as pessoas buscam, o que será que vão falar de mim? O que será que estão pensando, né? E isso acaba... E esquece do agora, né? acaba adiando um pouco da nossa vida, né? Então, eu falei um pouquinho sobre isso também, porque é um momento muito difícil, assim. Eu sei quantas famílias devem estar passando por isso, né? Várias. A gente nunca acha que alguma coisa vai acontecer na nossa família. No nosso quintal. Nunca. Você acha que sempre vai... Eu assistia e falava, nossa, meu Deus. A gente se cuidava, né? Sempre nos cuidamos. Mas você nunca acha que você vai passar por aquilo, né? E aí você começa a dar mais valor também. Você fala, nossa, é bom viver intensamente. É bom ir... Aproveitar, né, dos momentos que a vida oferece pra gente, né? Sim, e ir sabendo que você deixou um legado, que você viveu bem, que você foi feliz, que as pessoas gostam de você, porque é isso que a gente leva, né? Não leva dinheiro, não leva casa, não leva nada. A gente vai levar o que a gente deixa de bom, o que realmente vale a pena, o nosso caráter, a nossa alegria, né? Então, isso também eu falei um pouquinho no livro e acho que foi um momento assim mais delicado para mim, porque a gente era muito junto, muito parceiro, e eu quis homenageá-lo aí, que conciliou justamente com o período, né, que foi feita a escrita. Então, traz também uma intensidade daquilo que eu estava dizendo das mulheres, que independentemente do momento que você esteja vivendo, o hoje não vai voltar mais. Não. Então, o amanhã... E o futuro nem existe. Não, amanhã a gente não sabe como que vai ser, né? Então, você tem que aproveitar bem o dia de hoje, ser feliz, fazer aquilo que você gosta, né? Estar com pessoas do bem, respeitar o outro, estar próximo, querer ser feliz, buscar algo novo sempre, buscar um crescimento pessoal, buscar um crescimento... Uma motivação. E aí eu vejo que, infelizmente, muitas mulheres, infelizmente, se apagam, né? Sofrem um relacionamento abusivo por anos, vivem naquele dilema de o que eu faço, mas também não posso fazer, vou ficar acomodada porque eu dependo disso. Então é triste. E graças a Deus, assim, eu tenho muitas clientes que
me procuram depois e falam assim, poxa, você me ajudou muito. Hoje eu tenho autoestima, né? E eu não tinha autoestima. Então é muito bom isso, ouvir isso. E eu fico muito feliz. Sim, porque é aquilo que a gente falou no começo, né? Às vezes o que a pessoa está precisando é ser vista por alguém, né? E é o seu olhar que vai fazer com que essa pessoa também olhe para ela e também enxergue o potencial dela. Sim, sim. E muitas vezes ela tá apagada completamente. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo. E te digo mais, não é só uma família da periferia, entendeu? A maioria delas são classe média alta. E que você nunca imagina que ali possa ocorrer esse tipo de situação. Uhum. E muitas vezes também pelo status, né? Que você tem que manter. Então, vou manter o status. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Exatamente, vou manter aqui o status para que a sociedade não me cobre, porque eu prefiro sofrer calada do que a sociedade me cobrar. Então, eu acabo tirando um pouco isso. Mostrando para elas que é possível, você não precisa viver naquilo que a sociedade te cobra. Em função disso. Entendeu? Você tem que ser feliz, tem que viver naquilo que te faz bem, naquilo que é saudável. Relacionamento, um relacionamento bom, que te traz alegria, que te traz segurança, né? E todos os dias eu vejo isso. Eu pego clientes que apanham há 20 anos, por incrível que pareça. E assim, já virou uma coisa normal. E não é normal. Ah, eu sofro psicologicamente há tantos anos, faço terapia há, sei lá, 15 anos. Aí eu vou lá, pego essa cliente, a gente faz o divórcio, daí depois de um mês ela fala, agora eu já recebi alta da psicóloga, tô ótima. Eu tive alta. Tô ótima, sabe assim? Sim. Mudou completamente a vida. Então, é buscar onde que realmente está o erro, onde que está o problema, né? Uhum. Quando você falou do relacionamento, né, me lembra muito a questão da laranja, né? A tampa a metade da laranja. Eu sou uma laranja inteira. Então, para que eu possa ser uma laranja inteira, eu também preciso de outra laranja inteira. Não existe esse negócio de juntar metade com metade. Eu sou um ser inteiro e aceito outro ser inteiro que queira construir comigo, né? E não tirar. Não, a gente tem que ofertar, né? Exatamente. E buscar pessoas que também tenham, né, para oferecer. Exatamente. 1 mais 1 vai somar 2, né? Agora 1 menos 1, Sim. né? Então, só que as pessoas têm essa tecnologia de imaginar que eu posso estar com alguém, esse alguém eu vou me basear nele. Você tem que ter alguém, claro que tem, sabe? Só que você precisa estar primeiro confiante em si, ter primeiro a sua vida, a sua busca, o que realmente reflete na sua felicidade, né? E muitas mulheres boas, fortes, corajosas, elas ficam frágeis, ficam medrosas, ficam apagadas, Minam. entendeu? Eu olho assim e falo, nossa, mas... E assim, meninas bonitas, meninas novas, muitas vezes, né? Uhum. E aí eu olho e falo assim, nossa, como que pode uma situação trazer tanta repercussão negativa na vida de uma pessoa, né? E é tudo muito a vivência ali, daquele dia a dia. Aí você conversa, você acalma a pessoa. E foi isso que eu quis passar nesse livro, né? De mostrar que você é capaz. Você não precisa realmente depender do outro para ser feliz. Você precisa ser feliz sozinha para fazer o outro feliz. O ponto Para é fazer esse, o outro feliz, entendeu? exatamente. Sim, exatamente. Eu só posso dar aquilo que eu já tenho dentro de mim, né? Exato. E não acho isso como egoísmo, né? Às vezes, os adolescentes, eu costumo falar muito isso para eles, né? Você precisa buscar amizades que agreguem na sua vida e não que te suguem, porque você sabe do que você pode oferecer para as pessoas. Então, é justo que você também receba dessas pessoas e não que só você oferte. E isso é em todos os relacionamentos, né? Exatamente, todos os relacionamentos. O que é muito. Acaba sendo muito passivo, né, para as mulheres. Elas ficam acuadas muitas vezes. Às vezes elas chegam até de cabeça baixa no escritório, assim. Aí eu já consigo fazer Uhum. a O leitura. corpo fala, né? Eu já consigo fazer a leitura, assim, realmente tem No tom de voz, no timbre. exatamente. Às vezes não consegue contar o que aconteceu, né? Às vezes é muito difícil expor. Então, muitas vezes eu não entro Sim. muito em detalhes, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo, que aquela situação machuca, que aquela situação magoa,
né? E você tem que dar um suporte emocional também, não é simplesmente só a questão jurídica, né? E isso a gente tem que fazer no dia a dia, não tem jeito. E aí é isso que eu quis passar, entendeu? Para que outras mulheres se inspirem, para que outras mulheres possam olhar e falar assim, puxa, eu sou capaz, puxa, eu consigo, eu vou tentar pelo menos, eu não vou deixar o medo me dominar, né? Me dominar. Eu não vou fazer, vou fazer melhor do que ontem, que de repente eu vou me sentir muito mais feliz, Sim, um passinho de cada vez. entendeu? Então acaba. Eu quero que a pessoa que pegue o livro para ler, que ela olhe e fale assim, nossa, que bacana. A partir de hoje eu quero mudar para melhor, entendeu? Uhum. Exatamente isso. Essa é a sensação que eu quero, que a pessoa que esteja Que lendo desperte nas pessoas. sinta, falando, nossa, que legal, eu posso mudar. Quer dizer, eu ainda consigo, né? Me encorajou, entendeu? Eu quero que encorajem as mulheres que não têm a força no sentido de sair daquele momento difícil. Por isso que a gente fala, né, mulheres extraordinárias, né? Porque todas são, mas algumas não sabem que são. Algumas, Ainda. algumas se apagam, né? Entendeu? Uhum. E fiquei muito feliz, assim, muito grata. Espero que venham outros projetos, que as coisas aconteçam Sim. de forma, né? E que outras mulheres possam também se inspirar a fazer o mesmo, contar a sua história, passar um pouquinho do que você passou para outra mulher chegar ao ponto de dizer, olha, eu também chego lá, entendeu? Se é possível para ela, também pode ser possível para mim. Exatamente. A gente sempre consegue. Nunca vai ser 100%, porque 100% a gente para de lutar e para e acomoda. Sim. Mas vai chegar um ponto que você vai falar, poxa, agora eu tô me sentindo realmente plena, entendeu? Então eu quero que essas mulheres, essas leitoras, que elas consigam olhar e falar isso, falar, nossa, hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei o quanto eu tenho potencial para isso, né? E Eu posso abrir mão dessa situação em busca de uma situação melhor, né? exatamente, não se anular, se posicionar melhor, porque muitas vezes a mulher ela acaba não se posicionando, porque a nossa sociedade já diz, é muito machista, né? Até hoje, infelizmente. Sim, E sim. É uma cultura muito machista, né? E como eu falo, Paty, assim, é muito, não fácil, né? Mas às vezes é mais simples eu dizer que o meu marido é machista, que o meu marido chega em casa e senta no sofá e pede uma cerveja, que o meu marido toma banho e larga a toalha em cima da cama. Mas aí eu sou mãe de um menino e eu falo para ele que ele não precisa ajudar. E eu falo para ele que ele pode só brincar. E eu falo para ele que pode deixar que eu estenda a sua toalha. Pode deixar que eu coloque a sua comida. Não, você não vai lavar a louça, eu vou lavar a louça para você. Não, mas como que eu vou falar para o meu filho lavar o banheiro de casa? Então, assim, a gente enxerga o machismo em um marido, mas a gente não enxerga que esses maridos foram criados por mães, mulheres, que incentivaram eles, né, que acabaram construindo, mostrando para eles uma sociedade em que eles podiam apenas governar e que eles não precisavam colaborar, né? Então, não dá para cobrar lá na frente e esquecer de cobrar lá atrás, porque o que eles estão lá na frente é o reflexo de como eles foram treinados para ser quando eram criança. exatamente. Aí esse filho, ele vai ser um péssimo marido, né? Ele vai ser um péssimo filho também, porque ele nunca vai ajudar a mãe, ele nunca vai. Não vai dar o valor, sim. Quando ele crescer, ele vai ficar e continuar esperando que exista alguém que faça por ele. Exatamente, exatamente isso. E simplesmente aquilo vai se tornar normal para ele. E nunca mais você consegue mudar o É um hábito. machismo estruturado, né? Exatamente, Na sociedade, infelizmente. exatamente. Acaba, você não consegue modificar aquele hábito. E isso traz uma infelicidade depois para ele futuramente, mas que ele acha que é o certo, né? E, e ele vai achar que aquilo ali ele tá fazendo o que é o certo, mas não é. Porque o certo é você. Porque foi assim que ele foi ensinado. Exatamente. Ele foi treinado dessa forma, né? E aí Ele foi treinado dessa E forma. aí a mãe reclama do marido, mas no fundo, ela tá fazendo um espelho.
do próprio marido, né? Do próprio pai, né? Exatamente, É exatamente. triste, Sim. é bem. Então, assim, ele vai enxergar isso no pai, ele vai receber isso da mãe, né? Como esse sendo o natural. Quando for a vez dele, ele vai fazer do mesmo jeito. Sim, exatamente. O ciclo vai continuar, não muda, Vai continuar. né? Exato, exato. Ele não... Então não adianta a gente ficar brigando que o machismo, porque não deixa sair com tal roupa, porque não deixa fazer tal coisa. Gente, não tá ali, tá muito lá atrás, tá na criação, tá na maneira como eu mostro para esse menino que o mundo funciona para os meninos. Como assim? Exatamente. Então não adianta brigar lá na frente, né? A gente precisa repensar em como a gente está ensinando, como a gente está moldando, como a gente está construindo esse homem quando ele ainda é uma criança. E isso não só para os homens, eu acho que até para as mulheres também. Porque Também, sim, essa questão da independência, da segurança, da autonomia. ela se torna uma mulher insegura já na infância, porque a própria mãe já desestimula ela, né? Já fala, olha, não, 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 você tem que fazer assim, porque... E aí ela acaba Não, mas não tendo sua própria personalidade para agir. exatamente. Quando ela vê a mãe se anulando, né, em relação às vontades do pai, o que que ela entende? Que quando for a vez dela, é exatamente assim que ela também tem que fazer. Isso mesmo. E aí acaba trazendo uma consequência para a vida pessoal dessa criança, que vai virar de uma mulher, que vai ter uma família, e aí ela vai achar normal ter um relacionamento abusivo. Ela vai olhar e vai falar assim, é Sim. normal ter um relacionamento abusivo, porque É eu assim que é um eu relacionamento. tenho que respeitar esse tipo de relacionamento, eu tenho que respeitar aquilo que eu tô vivendo, ponto. Né? E aí eu pego muitas mulheres que falam. Eu já peguei uma cliente que morava ela, o marido e uma outra mulher. E ela achava normal. Ela só estava preocupada se ela ia ficar com metade do imóvel, se separasse. Quando ela se Então, separa. assim, para você ver que a figura, o princípio, a figura dela é diferente, porque ela foi criada dessa forma. A mãe dela vivia assim. Depois que eu descobri que a mãe dela também vivia assim. Uhum, também vivia É, dessa porque maneira. o espelho dela é a mãe, né? Então, Sim. por isso que é muito importante quando você também vai ter filho, se conscientizar com isso, né? Saber que aquilo ali, aquilo que você vai passar para aquela criança é o futuro dela, é o que ela vai se tornar quando adulto. E que não adianta você falar para ela fazer uma coisa enquanto você está fazendo outra. De jeito nenhum. Aquilo que você fala é aquilo que você tem que transmitir por ações, atitudes no dia a dia, né? E ele vai falar, não, realmente tá certo, então é isso mesmo. Agora, se ele olha que a mãe tá fazendo uma coisa, ou o pai tá fazendo uma coisa, tá falando outra, ele fica confuso e vai pela cabeça dele aquilo que ele acha certo. E aí, às vezes, tem uma questão. E tem uma frase, eu não lembro de quem é. Não lembro de quem é. Mas diz que aquilo que a gente faz ecoa tão alto nos nossos ouvidos que às vezes não dá para ouvir do que a pessoa está te falando, né? Você ouve apenas do que a pessoa está fazendo. Exatamente, exatamente. E aí, às vezes, também, quando falta uma estrutura familiar, eu falei um pouquinho sobre isso também no livro, né? No seu capítulo também fala muito da importância da família, né? De ter a família ao lado. A família, ela é a base, né? Se você tem uma família que te apoia ou que te mostra o caminho correto para você seguir, não importa a condição financeira, mas eu sempre gosto de frisar isso, porque as pessoas acham que quem tem Uhum. uma condição financeira é uma estrutura melhor. Estrutura não é financeira, estrutura é psicológica, estrutura é princípio. E Emocional, valor, exatamente, caráter. valores. Então, quando eu vejo que a família realmente tem uma estrutura, como eu falei, né? Eu queria enfatizar bastante isso no livro. Isso muda toda a nossa trajetória. Porque independentemente daquilo que eles têm a oferecer, eles te oferecem o que é mais importante hoje. Que são os princípios Sim. do bem, né? Vá por esse caminho que você vai chegar lá. Se você for por esse, você pode se Uhum. enrolar e vai te dar problema, né? Sim. Outra coisa que você falou também que eu achei muito bacana foi na questão do foco e na determinação, né? Acho que a gente falou antes de subir. É, você escolheu uma das faculdades mais caras, né? Mais concorridas.
você veio de escola pública, né? Você conseguiu uma bolsa, você conseguiu concluir sua faculdade. Então, assim, tudo isso é mérito seu, do trabalho que a sua família desenvolveu, do caráter, né? Do que a sua família conseguiu construir, moldar dentro de você e do seu poder de escolha. E você falando da questão do dinheiro, né? O foco e a determinação foram o que fizeram com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. O dinheiro vai vir como um resultado do seu trabalho, né? E às vezes o contrário não acontece, né? Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela não tem foco e nem determinação. Então ela não consegue chegar onde ela quer chegar. Eu costumo lembrar muito da época da faculdade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Muitos clientes, e tem alguns Eu também. Ninguém levava a gente a sério, né? Não, e tem alguns deles que estão assistindo aqui, que eu tô vendo que estão assistindo, e fico muito feliz. Eu entrei na faculdade com 17 anos, e aí eu ia com a calça rasgada, era muito legal, porque eu não sabia que ia ter social, gente, de verdade. Eu achava, ai, 17 anos, Eu podia do jeito que eu quisesse. pra que eu vou colocar uma roupa, né, toda formal pra ir lá na faculdade? Ah, não, faculdade não, né? Depois eu coloco quando eu me formar. Então a minha cabeça era essa. Eu ia com aquela calça rasgada na época, uma blusinha e tava tudo certo. Eu chegava lá, tinha muitas pessoas mais velhas. Eu falava, nossa, as pessoas estão, né, totalmente vestidas diferentes. Já é uma audiência hoje? Eu achei que era só a aula. Eu me sentia totalmente diferente, assim, de todo mundo. Era muito engraçado. Aí todo mundo me tratava assim, nossa, quando você tem? Eu de aparelho ainda nos dentes, né? Aí eu falava assim, ah, tenho 17. Nossa, mas você já entrou na faculdade? Já, porque eu queria entrar rápido, assim, né? Eu terminei em dezembro, em fevereiro eu já entrei. E Já estava eu na estava na faculdade. faculdade. E aí eu via que era muito mais difícil para mim. Era muito mais complicado aprender ali, porque eu tinha. A gente tem que provar que a gente merece estar ali, né? Exatamente, não é que eu tinha uma dificuldade de aprendizado, mas era uma dificuldade de mostrar para as pessoas que eu queria realmente advogar, eu queria me formar, que eu não estava ali só para ir brincar, né, na faculdade. Brincadeira. E aí é uma transformação, foi acontecendo uma transformação. Conforme o tempo foi passando, eu já não. Hoje em dia é difícil usar uma calça jeans, né? Você acaba se acostumando com aquele estilo, vai amadurecendo, né? E eu via na faculdade que tinha muitos colegas de classe que tinham dinheiro, uma boa condição financeira, e eles não estudavam. E eu achava aquilo cúmulo, porque para mim era tão difícil sair de um Que lugar. absurdo. Para mim era difícil sair de um lugar tão longe. Eu fazia estágio o dia todo, pegava um ônibus lotado para ir para a faculdade. E chegar lá e eles estão lá bebendo cerveja no bar. Eu falava, gente do céu, mas não entrava na minha cabeça isso, sabe? Porque justamente é isso que você tá falando. Não é o dinheiro em si, é o princípio que a sua família te mostra. Então eles falavam assim, ó, você tem essa oportunidade, você aproveita. Entendeu? Porque você já tem bolsa, você já tem que passar na prova, já tem que estar bem. Então faça, entendeu? Faça por onde? Não pode pegar DP que vai perder a bolsa. Exatamente, você tem que estudar. Então, acabou me transformando, né? Numa pessoa muito melhor. Eu digo que no sentido de foco e de determinação. E não é o dinheiro que te traz a felicidade só. O dinheiro ajuda muito. É bom, é ótimo. Quem falar que não é mentira, ajuda sim. Sim. Só que não é só isso. O dinheiro, ele vem com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu percurso, com as suas escolhas certas, né? Mas se você tem o dinheiro e você não sabe utilizá-lo para o seu bem, para o seu favorecimento, como eram esses colegas de classe, que até hoje não passaram na OAB, que já faz 15 anos, e não passaram na OAB, ou então simplesmente largaram e não querem mais fazer mais nada da vida porque tá tudo certo e já tá com a vida ganha, é frustrante, porque o que você vai fazer? Você tem o dinheiro, mas você não tem a realização profissional, você não tem a realização pessoal, entendeu? E é tão bacana quando você fala assim, nossa, eu lembro lá naquela época, tive que batalhar, tive que lutar e chegar até onde eu cheguei. Puxa, que legal, por mérito meu. É tão bacana, é muito mais gratificante do que você já ter, entendeu? Então eu lembro muito disso, que eu era muito menina, muito novinha. E lembro que na época da faculdade já tinha um padre na minha sala. E ele tinha 88 anos.
E ele sempre conversava com todos nós, ele era amado por todos, adorado por todos. E ele dava muito aprendizado, assim, para nós, né? Ele falava, ai, gente, tem que Uhum. estudar mesmo, não importa a idade. Ele era super alto astral, sabe? E também, quando eu me formei em 2007, eu tinha um colega de classe também que se enforcou. Ele se suicidou. Por quê? Por conta da questão psicológica. Por conta de não estar bem consigo mesmo. Entendeu? Então, não adianta. E ele tinha uma condição financeira excelente. Excelente. E aí eu comecei a ver que tudo depende da sua estrutura familiar, tudo depende daquilo que você busca. Não é idade, não é financeiro, é muito mais o seu psicológico, é muito mais as suas escolhas, né? Aquilo que você entende que seja bom para você. E aí eu começo a olhar nessa época e ver o quanto valeu a pena, entendeu? E tem pessoas que não chegam nem até tentar, porque acham, ah, não, nossa, não vai dar certo, eu não tenho a condição deles, eu não tenho como fazer. Você tem, só depende de você. Eu falo isso muito para as pessoas que eu conheço, tento passar isso, sabe? Quando eu tenho oportunidade, porque depende de você, Uhum. mas ninguém. Não importa, você pode ter todo o financeiro do mundo, que se você não quiser fazer, você não vai fazer. Você vai entrar em Não quatro, vai cinco fazer. faculdades e você vai parar. Porque você E não vai não sabe o terminar que você nenhum. quer, Sim. porque você é indeciso, porque você é incerto, porque você brinca, porque você não leva a sério. Entendeu? Então, Você não entendeu ainda que a responsabilidade pela realização dos seus sonhos é sua, né? exatamente. É isso que eu tento falar um pouquinho, né, no livro, para destacar Uhum. que a realização da nossa vida não é nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso namorado, não é a nossa avó, né? Não é o nosso tio que vai fazer, é o nosso vizinho. Somos nós. E que no momento certo cada um vai trilhar o seu caminho e seguir. Diferentemente de quando você não busca nada, você fica ali e as coisas vão Aí, acontecendo, você fica inerte a tudo, né? E você acha que as pessoas vão fazer por você. Eu vejo muito isso. E é triste, né? Então, eu queria que a pessoa que pegasse o livro olhasse e falasse assim, nossa, que legal. uhum. Eu posso, eu consigo, eu vou atrás. Amanhã eu vou tentar de novo, se não der certo, né? Eu lembro uma vez, Sim, amanhã eu experimento outro. eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu tava querendo mudar de emprego e eu comecei a fazer várias entrevistas. E assim, nenhuma dava certo, era impressionante, assim. Eu falava, não é possível, eu fazia as provas, eu ia bem na prova, mas depois eles não me chamavam. E foi uma única vez que aconteceu isso, porque sempre deu muito certo o meu trabalho, sempre. Eu sempre Uhum. ia nas entrevistas, eu achava assim, nossa, eu não vou passar porque aquela pessoa morou fora, não sei o quê, porque aquela pessoa é muito mais habilitada do que eu. A gente acha isso, a gente se coloca nessa Vou te condição. chamar. E me chamava. Eu falava, Uhum. não acredito, que coisa. E aí teve uma época que eu fui fazer uma entrevista de emprego e 3 vezes não deu certo. Aí, na quarta vez, eu fui numa mega empresa e deu certo. E assim, 10 vezes melhor do que as outras 3 que eu fiz a entrevista e que não deu certo. Então, assim, Sim. é porque era um propósito de ser muito melhor, entendeu? Então, você não tem que subestimar aquilo que você é capaz. Porque muitas vezes eu chegava e falava, nossa, mas aquela pessoa, meu Deus, eu olhava assim, tinha umas 10 pessoas, 5 pessoas, falava, meu Deus, todas elas vão passar, menos eu. Porque essa Só que não. porque essa morou fora, porque essa tá fazendo PUC, porque a outra tá fazendo USP, sabe Uhum. assim? Esse tipo de coisa. A gente começa a olhar pela capa, né? Sim. Só que na prática, Sim. quando eu ia fazer as provas, eles me chamavam. O que vale é o que tá Eu dentro. falava, gente, eu não acredito, jura? Aí eu falava, você tem certeza? Você ligou certo? Você ligou certo? Liguei sim, é você mesmo. Então é isso que eu quero passar. Tem dessa história e dessa trajetória. Essa trajetória de acredite em você, sabe? Acredita no seu potencial. Às vezes nós nos colocamos nesse patamar de não acreditar e colocar o outro no seu lugar, e que o outro às vezes não é tão capacitado. Entendeu? Porque você acha que você coloca um roteiro de como as pessoas capacitadas têm que ser.
Porque eu achava assim, ah, não, a pessoa que morou fora é muito melhor, que fez um intercâmbio é muito melhor do que eu que estudei aqui. E não é verdade, entendeu? Não necessariamente, né? E Sim. a gente acaba colocando isso. E às vezes, quando dá errado, como eu falei das duas entrevistas, é porque talvez algo muito Graças a melhor Deus. vem algo Vai muito vir na mais nossa vida. grandioso para você. Então, não é para você desistir, é para você seguir e tentar aguardar aquilo que Confiar. é melhor para o momento. E que vai vir até nós, né? Porque é nosso. Exatamente. É acreditar, Do... entendeu? É acreditar. Acreditar. Tudo depende do acreditar. Doutora Patrícia, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Por você ter encontrado aí um horário na sua agenda para poder falar comigo. Imagina, eu que Imagina. agradeço. Paty, de coração, obrigada mesmo. Obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, por estar com a gente nesse projeto. E obrigada também, né, por estar aqui hoje conversando com a gente, apoiando a gente, dando o seu exemplo como um espelho para muitos adolescentes que estão assistindo a gente nesse momento e pensam: nossa, mas eu venho de escola pública, como é que eu vou conseguir fazer uma faculdade como direito? Se é possível para um, é possível para os demais, né? Assim como a Patrícia escolheu ter foco e determinação, você também pode escolher ter foco e determinação e realizar os seus sonhos, né? Sim, com certeza. Eu fico muito feliz pelo convite, quero te agradecer. Sempre muito prestativa, muito solícita. E espero que venham outros projetos junto com você, que assim, é uma pessoa maravilhosa. E quero que tenha uma repercussão muito positiva para outras mulheres, como eu disse, e para outras pessoas também, não somente as mulheres, né? E mostrar realmente que tudo é possível, mas depende muito de nós. Cada um tem uma garra dentro de si, uma vontade, uma perspectiva que desconhece. E aí, ao longo do tempo, você vai descobrindo. E ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o ponto. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que outra pessoa porque eu sou advogada, um médico não é melhor do que o outro porque é médico, e assim você tem que tratar todos iguais. E eu costumo dizer isso. É isso que faz você melhor. É isso que faz você crescer. É isso que faz você trazer coisas boas para sua vida. Entendeu? Espelhar outras pessoas e tratar as pessoas iguais. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos em trâmite de aprendizado. Todos nós estamos em trâmite de progresso. Né? Então, por que não ajudar outras pessoas que talvez não estejam tão confiantes? Então, esse foi o meu objetivo. Eu espero ter passado isso de uma forma clara e objetiva para todos. E fico muito, muito feliz mesmo. E quem quiser falar comigo, estou à disposição, pode me chamar. Estou sempre à disposição, o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, obrigada pelo carinho de vocês, né? Esse último mês aí acompanhando aqui nas nossas lives, né? Do Best Seller. Como eu falei para vocês, lá em 2022 a gente volta, tá? Esse ano já não deu mais. Minha amiga, obrigada mesmo, viu, Paty? De coração. Obrigada, viu? Agradeço. Beijo. Até mais. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Boa noite.